Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária Regional Susana Prado, nós reconhecemos a necessidade desta proposta de decreto legislativo regional, sobretudo na adaptação de normas e princípios atuais, modernos, que devem obedecer à produção cartográfica. Naturalmente, acompanhar aquilo que é fundamental, que é a cartografia do território. Sendo um dos objetivos gerais, por intermédio da criação do ERIS e do Arquivo Regional de Dados Geográficos, nós consideramos que importaria e seria fundamental incluir na base de dados geográficos de interesse regional a fotografia aérea analógica, os dados, sobretudo, dos anos 60 do século XX, do registro e da cobertura aerofotogramétrica do país. Nós tivemos a oportunidade de consultar esse espólio de fotografia aérea, que é extremamente rigoroso, de interesse regional, nas antigas instalações da Rua da Artilharia 1, em Lisboa. Sabemos que esse espólio foi transferido para a região e eu questiono a Sra. Secretária onde para esse espólio da fotografia aérea, uma ferramenta fundamental para o conhecimento do território, não só para o estudo da paisagem humanizada da região, mas também uma ferramenta fundamental para integrar esta criação deste IRIG e deste Arquivo Regional de Bases Geométricas. E, por outro lado, também perguntar à Sra. Secretária para quando teremos a cobertura do cadastro de todo o território regional. Porque a Sra. Secretária tem dito, e bem, que nós somos uma das regiões mais desenvolvidas no país no que respeita às políticas territoriais e, infelizmente, não temos cadastro da Ribeira Brava para lá. E o que tem acontecido nos últimos anos... Agradeço que conclua. Já termino, Sr. Presidente. Já termino. O que tem acontecido nos últimos anos é que muitas vezes na Calheta, por exemplo, tem sucedido registros fraudulentos que nós tivemos a oportunidade de aqui denunciar e que foram confirmados pela Inspeção-Geral das Finanças, de justificar terrenos até 5.000%. Muito obrigado, Sr. Deputado. O território regional, já termino, Sr. Presidente, deve estar quase a chegar às selvagens por esta via. Bem, eu pergunto quando é que vamos ter cobertura total do território. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quase que ficavas para trás. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária, Senhoras e Senhores Deputados. Sra. Secretária, relativamente à questão da cartografia, da fotografia aérea, importará, e nós vamos apresentar um aditamento a este diploma para que ela seja incluída na base de dados geográficos de interesse regional, considerando que esse espólio da fotografia aérea analógica está em boas mãos. Por outro lado, há que reconhecer que, em virtude da renovação geracional, nomeadamente de técnicos superiores e da especialidade geográfica, a bom tempo, nunca é demais e nunca é tarde reconhecê-lo, que este diploma vem trazer largos benefícios e vem trazer modernidade ao sector, neste caso concreto, no que compete aos princípios e às normas da produção cartográfica do território da região autónoma da Madeira. Mas a verdade é que ainda há muito por fazer. Há muito por fazer. E há pouco perguntei à Sra. Secretária que, sendo, e utilizando as suas palavras, a região
uma das mais desenvolvidas do país no que respeita às políticas territoriais, por que razão é que temos apenas 52% do território coberta de cadastro predial? E esta é a verdade. Ou seja, a falta de cadastro tem levado à posse de terrenos à moda do faroeste, como nós já utilizamos. Só não tem a pistola, porque aqui foi falado, só não tem a pistola para usurpar terrenos às populações indefesas, como aconteceu na Calheta. E os senhores aqui já reconheceram isso. Porque tentaram roubar terrenos à população. Tentaram, mas não conseguiram. Tentaram roubar terrenos à população. A fazer reclamações ilegais e de retificação de áreas de prédios, algumas das quais que ultrapassam 4.000%. Eu recordo, por exemplo, que havia um terreno numa área não cadastrada, atenção, isto é um exemplo, um terreno na Ponta do Pargo, cujo prédio inicial correspondia a 1.280 metros, e foram às finanças registá-lo, que afinal tinha 33.000 metros. 33.000. O senhor deputado tenha atenção a isso, que é no seu concelho, não é em Santa Cruz ou no Funchal, é no seu concelho. Ou seja, retificação fraudulenta. E os senhores recusaram nesta casa fazer uma auditoria a estes terrenos, a estas práticas, porque por ação do JBP, por duas situações, não ria que é verdade, ria-se da desgraça alheia. Por duas situações, nós fizemos um pedido de auditoria à Inspeção-Geral das Finanças que nos vieram dar razão. E esses terrenos foram devolvidos às pessoas. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Agradeço que conclua, Sr. Deputado. Já termino. Portanto, Senhora Secretária, é prioritário o cadastro de toda a região. Porque já se tentou fazer isso e foi metido na gaveta. Os documentos históricos são fundamentais. Já termino, Sr. Presidente. Veja-se, há poucos anos atrás tentou-se fazer isso em São Vicente, com fotografia já feita, e foi colocado tudo na gaveta e parte do espólio desapareceu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária, senhoras e senhores deputados. 27 anos depois, discute-se o instrumento estruturante de gestão e desenvolvimento territorial e costumamos, reza a tradição, que mais vale tarde do que nunca. E esperemos que no próximo decênio 2022-2032 possamos ter aqui a revisão e atualização deste programa regional de ordenamento do território. Consideramos ser uma viragem de paradigma, porque o Governo está em funções há 7 anos, 64% do território da região está coberto por área de proteção e, do que diz respeito aos grandes objetivos de desenvolvimento económico, social e ambiental, há normas orientadoras gerais que este programa reflete. Em primeiro lugar, a necessidade de diversificação da economia da região. Que a atividade turística envolva, nas suas condições de atratividade e dimensão em relação ao restante território da região, além da concentração macrocéfala do Funchal. A necessidade de maior investimento e esforço tecnológico do que diz respeito à investigação e desenvolvimento público em termos de atividade de investigação e desenvolvimento. A aposta na economia do mar, além dos recursos que são atualmente conhecidos
nomeadamente da aquacultura, das embarcações de recreio e atratividade, não esquecendo, nesta via, o mapeamento dos fundos marinhos ou da cartografia marinha, por exemplo. O reforço das ligações marítimas entre as Ilhas da Madeira e do Porto Santo, o bendito plano de contingência que não conhecemos, por ligação marítima rápida, a infeliz interrupção da ligação em janeiro para o Porto Santo, apesar de prometida, o reforço de um sistema regional de informação cadastral, já aqui abordada, a alerta para sectores económicos da floresta laurisilva e da agricultura como área e ativos económicos patrimoniais essenciais. Aqui corrijo a versão do CDS, que eu recordo, que considerou a agricultura quase como o regresso ao terceiro mundo. Não é verdade? A agricultura como um setor de modernização e em termos futuros e, uma vez mais, a ligação férrea, que é quem custa. Mas deixamos essa plataforma marítima, porque vai haver novidades em breve para outra altura. E eu gostaria de realçar que há aqui um parecer da Câmara Municipal do Funchal que pergunta à senhora secretária que, nomeadamente à norma sectorial PO14, que refere, Pedro Calado, que a medida foi introduzida após a discussão pública e que na impossibilidade de legalizar prédios no período de 2018 até ao presente, e questiona se a senhora secretária ou a região tem programadas soluções ou planos de realojamento para meter 300 pessoas em habitação. E pergunto se o Governo vai acatar esta recomendação de Pedro Calado da Câmara do Funchal, porque, segundo o parecer do Presidente da Câmara, esta norma foi introduzida após a fase de escolação pública. Atenção. E pergunta se o Governo tem um plano B de ação para legalizar, ou as pessoas vão ter que demolir tudo aquilo que fizeram, ou se tem um plano de ação para meter. Porque Pedro Calado, como vice-presidente, era uma coisa, andava desconectado da realidade, mas como agora autarca, afinal, desceu a realidade. Afinal, agora está preocupado com os problemas das pessoas, com o que pagam de água, com a legalização dos prédios. Portanto, bem-vindo. É aquilo que eu digo aqui aos senhores deputados. Um deputado que passe pela autarquia é uma lição de vida. É uma lição de vida, é um regresso à realidade. É um regresso à realidade. E eu gostaria de realçar só aqui um aspecto, e não saltando do diploma para o outro, gostaria de dizer aqui que nós não devemos comparar roubos de terrenos que não eram dos compradores, com vendas por asta pública de terrenos que pertenciam legitimamente aos seus proprietários. Ou seja, como fez aqui, não confundamos as coisas. Não confundamos as coisas. Eu não quero, eu vou deixar isso para outra oportunidade, porque ainda tenho tempo. Não comparemos as coisas, porque no que respeita ao município de Santa Cruz, o terreno é desde os anos 80 comprado por Santa Cruz, não foi roubado. Sim, sim. Agora, os vossos amigos é que andaram a usurpar terrenos daquele lado e a tentar vendê-los. Mas aqui nós caçamos os quadrilheiros, como se costuma dizer. Nós quadrilhas foram caçados e aceitaram e aprovaram nesta casa um voto de solidariedade à população que foi roubada. Estes senhores aprovaram o voto. Então onde é que ficamos a coisa? Bom, senhora secretária, em frente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado Elvio Sousa, do JPP.